Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um devocional. E é uma alegria poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que seja um tempo de edificação para a sua vida, assim como tem sido na minha vida. O que eu procuro passar aqui para você é aquilo que Deus vai falando ao meu coração nas minhas meditações. E é um privilégio, é uma alegria poder compartilhar com você esse tempo de devocional. Para nós fazermos o nosso devocional, está em Provérbios, capítulo de número 3, versos 5, 6 e 7. Somente esses 3 versículos eu gostaria de compartilhá-los com você nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Eu estava meditando, pensando sobre isso hoje pela manhã e decidi então trazer aqui como parte desse devocional que nós estamos disponibilizando aqui para você. O texto de Provérbios aqui no capítulo 3 e o verso 5 tem algumas coisas importantes para a gente poder pensar e refletir acerca da nossa caminhada com Deus, acerca da nossa vida de devoção, de entrega, de adoração, de rendição a esse Deus que nos amou e nos amou de tal forma que Ele deu tudo por nós. E o tudo que Ele deu foi o seu próprio Filho. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 5, hoje pela manhã, eu estava meditando, inclusive eu estava vendo uma passagem no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, e fui direcionado para esse texto que fala sobre confiança, fala sobre direcionamento, fala sobre caminharmos e não cedermos à pressão do dia a dia, mas caminharmos com um foco, com um objetivo, com um propósito. Sabe, Deus colocou propósito no nosso coração. Ele nos deu um direcionamento e a gente precisa continuar caminhando, sem ceder ao pecado, sem ceder ao padrão desse mundo, sem negociar nossos princípios e valores. E esse texto, ele fala exatamente dessas questões. Diz que, no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa palavra confiar aqui, ela é uma palavra específica, porque não é simplesmente acreditar em Deus. Não é simplesmente bater no peito e dizer, olha, eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, que Ele é bom, que Ele quer o melhor para todo mundo. Não é essa a questão aqui. A questão aqui no versículo 5, quando diz confie no Senhor de todo o seu coração, está dizendo é confiar mesmo. E essa palavra confiar, ela tem algumas implicações para nós. Quando nós lemos a palavra confiar no Senhor, nós somos levados a entender e a compreender que confiar no Senhor implica em algumas questões, em algumas decisões, em algumas coisas que nós vamos precisar tomar cuidado e dar mais atenção. Confiar implica em entregar totalmente a vida às mãos daquele que pode nos conduzir. Confiar significa renunciar, abrir mão,
significa eu não vou ceder, porque eu sei em quem eu tenho crido. Confiar significa deixar Deus conduzir a nossa vida em meio às dificuldades, às crises, aos medos, a tudo aquilo que nos sobrevém, que desvia o nosso foco, tira a nossa atenção com relação a esse Deus que tudo criou, a esse Deus que nos amou. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é a metade do coração, mas todo o coração. Isso quer dizer, tudo que há em nós, tudo que nós somos, devemos render ao Senhor, devemos colocar diante do Senhor, devemos confiar no Senhor. E aí o texto vai dizer para nós, e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas das vezes nós somos levados a nos apoiarmos naquilo que nós conhecemos, naquilo que alguém falou para nós, naquilo que nós vimos. Nós somos levados muitas das vezes a nos apoiarmos na nossa capacidade. E o que o texto propõe aqui é que nós devemos confiar totalmente no Senhor e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Versículo de número 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar significa também reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É reconhecer o Senhor na nossa vida como o Senhor e não apenas como Salvador. Há muitas pessoas que querem abraçar um Deus Salvador, um Deus que as tira do inferno, um Deus que traz alívio para suas dores, para suas enfermidades, um Deus que restaura a sua vida, a sua casa. Muitas pessoas querem abraçar um Deus assim. Mas Deus não é apenas um Deus que salva, não é apenas o Deus que resolve causas impossíveis, mas Ele é o Deus que é Senhor. E com relação a isso, nós devemos olhar para esse Deus como um Deus Senhor, que está acima, que está governando a nossa vida. Olhar para esse Deus e olhar para nós nos enxergando como servos, como alguém que está debaixo da direção, da orientação e das ordenanças do seu Senhor. Sabe, quem sabe aqui nesse devocional, nesse momento, eu não sei quando você está tendo a oportunidade de assisti-lo e participar aqui comigo, mas quem sabe nesse momento o Senhor não esteja te chamando para abrir mão, para que você possa parar de se apoiar naquilo que você acha, naquilo que você pensa que é certo, naquilo que você acha que pode resolver, a forma como você está andando, como você está lidando com a situação, com aquilo que sobrevém sobre a sua vida. Quem sabe o Senhor esteja agora te dando um direcionamento, lançando uma palavra sobre a sua vida, para que você confie nele de todo o coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos e reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Você quer ter um caminho endireitado, um caminho reto, um caminho que você pode trilhar, o caminho da graça, da comunhão, da salvação, do senhorio de Cristo sobre a sua vida? Você quer um caminho excelente? A palavra de Deus está dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Há muitas pessoas que querem ter os seus caminhos consertados, querem ter um caminho reto, mas se esquecem de colocar o Senhor como primeiro na sua vida. Se esquece de dar atenção ao Senhor como Ele merece. Se esquece de reconhecê-lo como Salvador, como Senhor. Por isso, o versículo 7 diz: diante de tudo isso, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, se nós
reconhecermos o Senhor na nossa vida, nós vamos começar a viver uma vida transformada. Se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, pelo contrário, que possamos então temer ao Senhor e evitar o mal. Temer ao Senhor. Se você confia no Senhor, se você reconhece o Senhor, então é natural agora que você tenha temor de Deus no seu coração. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, ser uma pessoa sábia, não aos seus próprios olhos, você precisa temer a Deus. Você precisa ter temor de Deus no seu coração. E o que é o temor de Deus? O que é temer a Deus? Temer a Deus é você cumprir o que nós acabamos de ler aqui. Confiar no Senhor e reconhecê-lo como Senhor sobre a sua vida. Temer a Deus é reconhecê-lo. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é dar a atenção devida. Temer a Deus é chamá-lo todos os dias para estar junto com você. Temer a Deus é andar sabendo que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Que você possa confiar no Senhor, que você possa reconhecê-lo como Senhor e como Salvador, e que você possa temê-lo, para que assim você tenha um caminho abençoado, uma vida relevante, uma vida que inspira, uma vida que causa impacto diante de uma sociedade que está de mãos dadas com o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que esse devocional possa ter te edificado. E se isso aconteceu, se você tem sido abençoado, abençoada através dessas breves meditações aqui, peço para que você continue orando por mim, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que você continue firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz e eu te vejo no próximo devocional. Um abraço.